Uma amostra de 5 garrafas cheias forneceu os seguintes pesos brutos em gramas: 538, 566, 552, 514 e 575. Essa garrafa de água é composta pelo líquido e pelo frasco plástico, embalagem. Sabe-se que a massa do líquido em gramas tem distribuição normal, com média 505 e variância 225, enquanto a embalagem plástica tem distribuição normal, com média 20 e variância 36. Nesse caso, a semi-amplitude E0 para um intervalo de confiança de 98% para o peso médio da garrafa cheia, contendo o líquido, e o frasco plástico será D. Então, olha só, ele quer esse E0. O que é esse E0? Quando a gente viu as fórmulas dos intervalos de confiança, tanto a fórmula da média como a fórmula da proporção, eles ficavam mais ou menos assim, ó. A da média, ela era mais ou menos assim: x barra menos um certo valor, e aqui x barra mais um certo valor. Esse valor aqui é que é o E0, é esse valorzinho que soma de um lado e subtrai do outro da fórmula, né? Na proporção acontece a mesma coisa. Então, esse valor, essa parcela aqui da fórmula, que é igual dos dois lados, ela vai ser o E0, né? Então, ele deu também. Peraí, deixa eu ver. Bom, ele deu. Falou que a massa do líquido tem média 505, variância 225. Que a massa da embalagem tem média 20, variância 36. Como a gente está falando da massa total, eu vou criar uma nova distribuição, vou chamar de Z, mas seria melhor se a gente chamasse de W, porque Z já é a distribuição da tabela, né? Distribuição normal, então fica meio estranho. Seria melhor se fosse W, mas enfim. É W igual a X mais Y, o peso total, a massa total. Então, massa do líquido mais massa da embalagem. Como é que fica a média? A média é só somar as médias. Se aqui está somando, tem que somar as médias. E a variância é a soma das variâncias. Só cuidado que não pode somar os desvios padrões. Se você quiser saber o desvio padrão aqui do Z ou W, enfim, você precisa achar a variância primeiro e depois tirar a raiz e achar o desvio padrão. Não pode somar os desvios padrões. Pode somar as variâncias, né? Então, essa é a minha distribuição. O que eu quero? O que ele quer? Ele quer que esse W aí, ele falou que é um intervalo com 98% de confiança. Então, a confiança que a gente chama de gama, ou 1 menos alfa, né? 98% de confiança. Então, o alfa aqui é 2%, né? É o que sobra. E eu vou usar alfa sobre 2, 1%. Por quê? Porque eu estou montando um intervalo completo, né? Os dois lados do intervalo. Então, eu vou usar alfa sobre 2. Mesmo que a gente não está escrevendo a fórmula do intervalo, né, bonitinha, completinha, ele falou no intervalo que ele desejou calcular um intervalo de confiança para média, né? Então, ele queria calcular o intervalo todo, por isso que é alfa sobre 2. Já vi exercício desse tipo aqui, caindo em prova, de ele pedir esse E0, que pode ser chamado de erro, pode ser chamado de semi-amplitude, enfim. E nesse mesmo exercício ele dizia no enunciado assim: desejando-se calcular a média máxima, e aí depois ele pediu o E0. Então, se eu quiser calcular só um lado do intervalo, só o máximo, só o mínimo, aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar alfa, né, e não alfa sobre 2. Por quê? Porque o erro, ele está todo para um lado, né, ou só para o máximo ou só para o mínimo. Quando a gente deseja calcular o intervalo todo, os dois lados, aí tem que usar alfa sobre 2, né? Então, aqui eu vou pegar o Z de alfa sobre 2. Então, o Z para 1%. É só ir lá na tabela, né, e pegar esse Z. Eu tenho o sigma, que é aqui do total, né, 261, o N, e eu vou achar o E0. O N é 5, né, a gente vai achar aí o E0, que deu 16,87.